Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco a respeito das expressões do nosso corpo. Como o corpo pode se expressar através do corpo, né? Então, vocês podem abrir o livro de vocês aí, na página. Deixa eu ver qual é a página. Na página 10, tá certo? Para acompanhar aqui o conteúdo. Como vimos, né, um olhar sobre o corpo, ele revela o quão complexo ele é. Além de sua dimensão interior, na qual residem os pensamentos, os sentimentos, as nossas ideias, ele ainda é o meio pelo qual temos contato com o mundo exterior, que inclui outros seres vivos e também não vivos. Então, como vocês podem ver, o nosso corpo, ele tanto é utilizado para expressões, para dimensões interiores que estão dentro de nós, como também para as nossas relações exteriores com outras pessoas, com outros seres. Então, a gente parte daí, né, podemos perceber o quanto é complexo essa relação que nós podemos estabelecer com o nosso corpo. E na relação entre as pessoas, o olhar sobre o corpo revela também a capacidade humana de expressar dimensões ou uma dimensão interior na sua dimensão exterior, por meio da fala, de expressões, de gestos e também de movimentos. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de expor aquilo que está dentro, aquilo que ele internalizou. Então, ele tem essa capacidade de expor para outras pessoas, enfim, essas dimensões interiores. E por muito tempo, aquela visão dualista do Descartes que vocês viram nas últimas aulas, acerca do corpo, ela prevaleceu nas mais diversas áreas do conhecimento. Uma visão dualista onde ele separa, onde ele divide o nosso corpo em duas substâncias, a mente e o corpo, a matéria. Então, essa visão dualista do Descartes, ela ainda prevaleceu por muito tempo. Com o desenvolvimento das ciências e também da tecnologia, essa visão ela passou a ser contestada. Porque, né, com o avanço da tecnologia, o ser humano e principalmente o corpo humano, ele foi visto em suas múltiplas dimensões, ou seja, biológica, psicológica e também social. Ou seja, o ser humano passou a ser entendido como um ser biopsicossocial. Então, ele não somos mais interpretados apenas de forma dividida em duas partes. Não, o nosso corpo, nós seres humanos, representamos muito mais que isso. São relações biológicas, psicológicas, ou seja, que envolvem a nossa mente, mas também são sociais, ou seja, que relacionam aí com outras pessoas, com a sociedade em geral. Então, foi necessário aí abrir outros caminhos para essa reflexão a respeito do nosso corpo. A visão dualista do René Descartes já não era mais suficiente para explicar o corpo humano. Então, ele passa a ser interpretado como biopsicossocial, ou seja, o bio vem aí, refere-se às estruturas físicas e às necessidades vitais para se viver com qualidade, as nossas necessidades para sobreviver, vamos dizer assim, a tudo aquilo que está relacionado ao físico, a parte, vamos dizer assim, matéria, entre aspas, o psico, que é referente à parte psicológica, os afetos, os nossos sentimentos, as nossas memórias,
as nossas vivências. Tudo isso são elementos que constituem essa parte psico aí do ser humano. E também a social, que refere-se à vida compartilhada com os nossos semelhantes, uma vez que nossas chances de sobreviver e viver bem só podem ser alcançadas na vida em sociedade. Então, o corpo ele é muito mais complexo do que anos atrás, vamos dizer assim, era interpretado como o próprio filósofo René Descartes criou a sua teoria, né, a respeito. Então, ele passa a ser aí mais amplo, essa reflexão, ela se amplia a respeito do corpo humano e apresenta aí principalmente essas três necessidades relacionadas ao corpo humano. E essa nova visão do ser humano procura entendê-lo em toda a sua complexidade. Assim, nós nos definimos não apenas pelos aspectos biológicos presentes em nosso corpo, mas também pela forma como compreendemos o mundo e os outros, e também as concepções que formamos com o modo como expressamos, tudo isso com base em nossas vivências. Então, não basta apenas interpretar, relacionar o ser humano, o corpo humano, apenas como algo vital, vamos dizer assim, físico e também o mental. Existem outras relações a mais, essas relações sociais que também necessitamos. E tudo isso parte com base nas nossas vivências. Para a importância desse corpo, dessa expressão do corpo, a gente pode entender aí com base em duas linguagens principais, que é a verbal e a não verbal, ou seja, duas linguagens, né? Não é a principal, são duas linguagens, a verbal e também a não verbal. Essa é uma necessidade que muitas pessoas têm e que também também um caminho para expressar aquilo que está internalizado ali, aquilo que está dentro dela. Então, há muitos milhares de anos, quando ainda não havia uma linguagem verbal, os seres humanos eles se comunicavam com gestos e também grunhidos. A língua falada, com estruturas pré-definidas, só foi inventada há cerca de 40 mil anos. E a escrita, muito mais recente, há cerca de 4 mil anos. Então, como vocês podem perceber, nem sempre o ser humano ele pode contar com uma linguagem verbal e muito menos com uma linguagem escrita. Isso são avanços que o ser humano compartilhou recentemente. Então, antes de haver essas expressões, os seres humanos, eles utilizavam o próprio corpo para se comunicar com as outras pessoas. Então, acontece que, com a invenção da escrita, os seres humanos eles foram gradualmente refinando essas expressões corporais, ao mesmo tempo em que a percepção da linguagem corporal foi ficando em segundo plano. Quando a gente aprendeu, quando o ser humano, né, no caso, aprendeu a utilizar uma linguagem verbal, todas essas linguagens corporais, essas expressões que o ser humano foi produzindo a partir do corpo, ela foi deixada em um segundo plano, foi deixada de lado, porque passou a ser mais, não sei se a palavra é interessante, mas necessário se comunicar aí através de outras formas. Mas nem essa linguagem escrita, nem a linguagem falada, elas fizeram desaparecer a linguagem corporal, que é uma forma aí de linguagem não verbal. Tanto
é que ainda hoje nós, seres humanos modernos, preservamos essa forma de comunicação como uma herança primitiva de nossos ancestrais. Então, vocês podem ver aí a relação que existe entre o corpo, esses três elementos aqui que eu falei para vocês, o bio, o psico e o social. Então, para muitos estudiosos da atualidade, o corpo humano não apenas fala, mas ele próprio é um alfabeto que permite inúmeras combinações para representar pensamentos e sentimentos. Os olhos, as sobrancelhas, o nariz, a boca, os ombros, as mãos, as pernas e até os pés, eles falam. Então, todo o nosso corpo, ele é capaz de expressar vontades, pensamentos e sentimentos quando realizamos interações sociais. De acordo com os estudiosos do assunto, o rosto humano ele é capaz de emitir um grande número de mensagens para expressar alegria, tristeza, dúvida, medo, susto. Existem alguns estudiosos que defendem que essas linguagens corporais, ou pelo menos essas linguagens faciais, dessas são 7 expressões. Está faltando aí a última, mas essas 6 principais expressões são universais. Então, quando você chega em qualquer lugar do mundo e vocês fazem esse tipo de expressão, as pessoas, mesmo não tendo uma mesma língua, não compartilhando de uma mesma língua, de uma mesma fala, uma mesma cultura, enfim, elas vão entender o que você está sentindo ali naquele momento. Se é, por exemplo, um medo, um nojo, se é uma raiva, se é uma tristeza, uma surpresa, ou até mesmo quando você está alegre. Então, essas expressões, elas são universais, elas não precisam necessariamente que você entenda uma linguagem, por exemplo, verbal ou escrita de uma outra pessoa, de um outro lugar, de uma outra sociedade. Então, mesmo com esse avanço dessas outras formas de se expressar, verbais e também não verbais, por meio da escrita, enfim, de todas as outras que foram surgindo, esses mesmos estudiosos, eles colocam que essas expressões corporais, elas não foram totalmente afastadas, as pessoas não deixaram de utilizá-las, mas apenas deixaram ali em um segundo plano. Então, elas não simplesmente sumiram, acabaram. Ainda utilizamos sim dessas expressões corporais, bastante até, e por isso que ele coloca que pelo menos essas são 7 as expressões, também entre elas está a expressão de desgosto, que seria um pouco mais próxima aí da raiva, vamos dizer assim, acredito. Mas, enfim, então essas expressões, como vocês viram, né, em qualquer parte do mundo, ela é perfeitamente compreendida. Ela não precisa de você pronunciar uma só palavra ou nem escrever uma só palavra que a pessoa vai saber qual tipo de sentimento ali, aquilo que está internalizado, aquilo que está dentro de você, elas vão conseguir, dessa forma, entender. Então, pessoal, como vocês viram, o corpo ele não conta apenas com expressões verbais, a fala, no caso, né? Ou até mesmo não verbais, mas que sejam escritas. O próprio corpo, ele fala, ele se relaciona com outras pessoas. Então, por isso a importância da gente estudar o corpo. O corpo, ele é um leque aberto de possibilidades, de reflexões, para que a gente reflita mesmo sobre ele. Então, por isso daí, né, o tema da nossa aula, um corpo que fala, e fala por meio de diversas linguagens,
tá certo? Então, pessoal, a aula vai terminar aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, vocês tenham entendido o conteúdo. A atividade, como sempre, eu deixo lá no chat e espero que vocês tenham, por acaso, alguma dúvida, deixem também lá no chat, tá certo? Então, tenham todos um ótimo dia e até mais.